Usuários e internautas do Portal Tempo, também conosco, os ouvintes da Rádio Super. Estamos iniciando a live do Tempo que nesta semana retrata o turismo em época de pandemia. Nosso entrevistado de hoje é o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Participe conosco pelo WhatsApp 988-100-917, o DDD é o 31, e também no facebook.com/portal O Tempo. Curta a nossa página, por favor, inscreva-se em nosso Facebook. Conosco aqui nos estúdios, o editor de turismo, Paulo Campos. Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Tudo bem, Helenice? Boa tarde, internautas, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Carlon. Carlon Aredes, editor de economia. Tudo bem, Carlon? Tudo bem, Helenice. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes e internautas. Bom, eu quero dar o meu boa tarde ao ministro do Turismo, ele que nós estamos aguardando, daqui a pouquinho estará conosco, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, direto de Brasília, no seu gabinete, daqui a pouquinho, em instantes. Enquanto isso, né, gente, eu acho que uma das perguntas que nós devemos fazer aqui e que queremos saber do ministro é a volta do cassino, que ontem até o presidente da Brastoa, que representa as operadoras de turismo no Brasil, o Roberto falou sobre isso, né? Falou que é a favor, que espera que os cassinos voltem até em resorts no ano que vem. Mas aí, sobre isso é que eu quero perguntar ao ministro. Quero dar primeiro meu boa tarde, aí daqui a pouco com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Será, não é, que a volta dos cassinos, isso realmente traria empregos, geração de renda ou evasão de divisas para o Brasil, não é? Mas sobre isso, agora sim, temos o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para falar conosco. Boa tarde, ministro. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite na live do Tempo. Que bom, eu fico muito feliz, né, pela oportunidade, esse espaço, de falar com vocês aí da rádio do Jornal Tempo e com todos os ouvintes. Eu espero dar a melhor contribuição possível. Ministro Marcelo Álvaro Antônio, muito tem se discutido aí sobre a volta dos cassinos, que eles poderiam ajudar na retomada do turismo nessa época de pandemia, no pós-pandemia. Inclusive, você já falou sobre isso, já fez essa defesa, até usando como justificativa que 93% dos países da OCDE, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, esses países já têm cassinos em resorts. Qual que é a sua defesa? Essa matéria deve ser aprovada no Congresso ainda este ano? Ou é uma matéria que precisa ser muito discutida por todas as questões que podem envolver, como evasão de divisas? Qual que é a sua opinião sobre isso, ministro? Bom, Helenice, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que isso não é uma política de governo, oficialmente de governo ou do presidente Jair Bolsonaro. Isso aí é um projeto que está sendo construído ou concebido aqui no âmbito do Ministério do Turismo para posteriormente ser apresentado ao presidente. Obviamente existe aí uma série de mitos que gira em torno desse tema, né, como, por exemplo, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Isso aí a gente precisa de... O que a gente quer na realidade, Helenice, é como você disse, na retomada do turismo, a gente precisa de passar pela atração de investimentos. A atração de investimentos ela vai ser fundamental para que a gente consiga fazer uma retomada mais eficiente do turismo brasileiro. E o que eu chamo são os resorts integrados. Resorts integrados são grandes complexos que
que são compostos ali por teatros, shoppings, cinemas. Então, esses grandes complexos abrigam ali dentro, em praticamente 3% da totalidade da sua área, os cassinos, né? Os cassinos, aí a gente chama integrados aos resorts. Então, em momento nenhum, o Ministério do Turismo defende a legalização de jogos, qualquer que seja, por exemplo, bingos, caça-níquel, essas lojinhas de ruas, não é isso. O Ministério do Turismo não defende isso. O que nós defendemos realmente são os cassinos integrados aos resorts. Esses cassinos, que ocupam ali uma média de 3% a 5% no máximo de todo o complexo do resorts, eles ajudam, inclusive, a subsidiar as demais atividades do cassino. Então, a gente tem as demais atividades do resort. Por exemplo, a gente consegue tarifas mais baratas em resorts de altíssimo nível, de 6 estrelas. A gente consegue subsidiar as demais atividades desse complexo através do cassino, então entregando para as pessoas que se dispõem a contratar um pacote, a visitar o resort, tarifas melhores. Então essa é a ideia, né, que a gente faça a exemplo do Japão, a exemplo de Singapura, que tinha praticamente 2 milhões de visitantes ano, passou a ter quase 30 milhões de visitantes ano. Então, nós temos aí vários exemplos, vários cases internacionais de muito sucesso na questão dos cassinos integrados a resorts. O que a gente quer, obviamente, é gerar emprego, é gerar renda aqui para o povo brasileiro. E o Ministério do Turismo já tem essa conta, ministro? Resorts integrados é uma alternativa muito interessante. Obviamente, isso aí vai precisar de ser debatido dentro do Parlamento brasileiro, com as bancadas evangélicas, a bancada católica, como eu disse, para desmistificar as questões em que giram em torno, como, por exemplo, lavagem de dinheiro, evasão de divisa. Inclusive, eu defendo que, para essa discussão, possa estar sentado na mesa a Polícia Federal, o Ministério Público, a Receita Federal, os órgãos de controle, como a CGU, para que a gente possa realmente construir um projeto que vá eliminar qualquer tipo de ilícito nesse ambiente que certamente pode ser muito positivo para o Brasil. Ô ministro, Carlos Arezzo, gestor de economia, tudo bem? Já tramitou alguns projetos no Congresso sobre liberação de cassino, alguns deles defendendo até que eles fossem abertos em regiões de baixo IDH para desenvolver regionalmente. Como é que vai ser isso? Vai partir do Ministério algum tipo de proposta, uma nova proposta, ou vão apoiar algum que já esteja tramitando? Como é que vocês pensam dar o ponto de partida nesse projeto? A nossa intenção é construir um novo projeto. Como eu disse aqui, eu não falaria em cassinos, eu falaria em resorts, cassinos integrados a resorts. Então, para deixar muito claro, Carlão, para toda a população brasileira, que não existe a questão do cassino propriamente dito, de bingo, de nada disso. São resorts onde terão acesso as pessoas que conseguirem, obviamente, contratarem um pacote turístico para passar férias naqueles resorts. Então, isso aí vai preservar a população brasileira, obviamente as famílias brasileiras, de ter acesso a maquininhas, a jogos de caça-níquel, a bingo. Então, a alternativa de colocar em regiões brasileiras com o IDH menor, mais baixo, é uma alternativa defendida também pelo Ministério do Turismo. A gente pode dar exemplo aqui do Nordeste. Eu acho que o Nordeste chegou o momento de parar de viver com a muleta, né, com a assistência social. Eu tenho certeza que o que as famílias do Nordeste querem é emprego, é renda, é ter dignidade de levar o seu ganha-pão para casa. Então, a gente também defende que seja em regiões com menor IDH. Mas, ministro, qual que é o levantamento do Ministério do Turismo sobre a geração de empregos e renda e arrecadação para o governo com essa criação aí desses resorts, cassinos? Helenice, a gente está nesse processo de estudo, a questão da pandemia, né? Ela meio que
paralisou um pouco essa discussão aqui no ambiente do Ministério, porque a primeira etapa que nós visamos aqui foi o socorro e a sobrevivência do setor do turismo no Brasil. À medida que foi acometido pela pandemia, e o turismo ele vinha numa crescente muito importante, muito positiva. Em 2019, por exemplo, a economia do Brasil cresceu 1,1%, a economia do turismo cresceu 2,6%, mais do que o dobro do que a própria economia. Nós geramos 163% a mais de emprego em 2019 do que o mesmo período em 2018. Nós quebramos vários recordes de visitações, como, por exemplo, em Foz do Iguaçu. Então, o Ministério, o turismo, ele vinha numa crescente muito importante. Com a chegada da pandemia, imediatamente nós reunimos o Conselho Nacional do Turismo, desde o primeiro caso que foi confirmado no Brasil. Se eu não me engano, foi dia 25 de fevereiro. Logo no dia 4 de março, nós reunimos todo o Conselho para debater as ações e os possíveis impactos do coronavírus no turismo brasileiro. E, a partir de então, nós continuamos uma agenda muito próxima com todo o trade nacional para construir essa sobrevivência, essas ações que garantiram a sobrevivência. Então, nós dividimos em duas etapas. A primeira etapa, que foi dividida em 3 vertentes. A primeira vertente da primeira etapa foi aquela medida provisória 936, editada pela Economia. Naquele momento, o Ministério do Turismo também editou uma medida provisória. O Ministério da Economia entendeu que não deveria setorizar o socorro, mas que deveria fazer de uma forma mais abrangente a todos os segmentos econômicos do Brasil. Mas, na 936, grande parte do texto que foi elaborado na medida provisória do Ministério do Turismo foi agregado ou foi absolvido pela medida provisória 936, que é aquela que possibilita a flexibilização de jornadas de trabalho, a possibilidade da suspensão de contratos de trabalho que todos nós reconhecemos. A segunda vertente da primeira etapa foi a medida provisória 948, aquela medida provisória que regulamentou, né, a relação entre as empresas e os consumidores, porque muitos consumidores já haviam contratado pacotes turísticos, já haviam comprado ingressos de shows, então a gente precisava de regulamentar essa relação para que não houvesse uma judicialização em massa. E para isso, nós elaboramos uma medida provisória em conjunto com o Ministério da Justiça, que pudesse garantir em 100% o direito dos consumidores, mas também que pudesse dar um alívio, um oxigênio para as empresas. Imaginem só as empresas tendo um fluxo de zero de caixa indo a zero e ainda ter que fazer imediatamente o reembolso. Ô, ministro, ela garante que esse reembolso ele possa ser feito ou através da prestação do serviço propriamente dito, ou através do reembolso em até 12 meses após o fim da pandemia. E a terceira vertente da primeira etapa é essa medida provisória, a última agora, a 963, que visa realmente atender em créditos, sobretudo de capital de giro, a todas as empresas prestadoras de serviços turísticos do Brasil, desde o microempreendedor individual até as grandes empresas. Portanto, essa primeira etapa ela foi concluída com êxito, com 100% de êxito. Ô, ministro, agora tem uma pergunta aqui. Para te responder, né, a sua pergunta, sim, que foi em relação a esses estudos de impacto econômico, de emprego, de tributos, esses estudos eles ainda estão em andamento. Então, agora ele toma um corpo maior aqui junto ao Ministério para que a gente consiga realmente apresentar para o governo federal, para a presidência da República, para o Congresso Nacional, um projeto que realmente seja viável. É claro que o presidente Jair Bolsonaro ele tem uma preocupação muito grande em não afetar as famílias brasileiras. E aí esse projeto, debatendo com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, com a bancada evangélica, com a bancada católica, a gente quer garantir uma modelagem que esteja muito clara que não haverá nenhum tipo de impacto ao pai de família assalariado brasileiro. Então, agora, eu não posso te responder
sobre essas questões de impacto tributário, de emprego, porque isso ainda está sendo construído em forma de estudos aqui dentro do Ministério. Ô, ministro, tem umas perguntas aqui agora. Então, do cassino, vamos para a liberação de recursos, não é, do Ministério, de 5 bilhões de reais. O Jair Aguiar Neto, presidente do Belo Horizonte Convention and Visitors Bureau, ele quer saber, os 5 bilhões de reais liberados para o turismo através do Fungetur não atendem à necessidade das grandes empresas. E aí ele quer saber se há a possibilidade do investimento do Fungetur ser utilizado para o socorro a essas empresas. E nessa mesma linha também, do presidente do Belo Horizonte Convention and Visitors Bureau, Jair Aguiar Neto, vai também a pergunta do presidente da ABAV de Minas Gerais, Associação Brasileira de Agências de Viagem, José Maurício de Miranda Gomes. E ele também falando dos empresários que estão tendo dificuldades para obterem essas linhas de créditos divulgadas pelo governo federal e como o ministro pode interferir para melhorar essa situação. É o Maurício? O Maurício, é o José Maurício. E o Maurício, né? É o Maurício e o Jair Aguiar. Jair Aguiar, Jairzinho, que é nosso amigo, conterrâneo ali do Barreiro. É um prazer enorme estar falando com você, Jairzinho. E eu acho que a mesma resposta vai servir para as duas perguntas, né? Tanto sua quanto do Zé Maurício também. Zé Maurício, um prazer falar com você. Olha só, esse crédito extraordinário que veio por força da medida provisória 963 para o Fungetur, ele ainda está sendo construída a modelagem junto ao BNDES, a modelagem de oferta de crédito. Agora, as grandes empresas, Jairzinho, terão acesso a até 30 milhões de reais ao crédito. Isso aí com juros, no meu ponto de vista, extremamente atrativos, né? Condições extremamente atrativas. Então, será 5% de juros ao ano, mais INPC, até 12 meses de carência e a possibilidade ainda de parcelamento em até 60 meses. Portanto, essa modelagem está terminando de ser feita, né, com o Ministério, aliás, com o BNDES. A gente está assinando o aditivo, né, com outras instituições financeiras cadastradas. Baixamos uma portaria do Ministério do Turismo abrindo a possibilidade de cadastramento de instituições financeiras privadas com o objetivo de aumentar a capilaridade, o acesso ao recurso. Portanto, eu acredito que num prazo máximo aí de uma semana, a no máximo 10 dias, Jairzinho e Zé Maurício, esses créditos vão sim estar lá na ponta, vão estar já disponíveis em todas as agências credenciadas ao Fungetur. Portanto, a capilaridade ela vai ser muito importante, muito grande, e isso aí vai facilitar, obviamente, o acesso ao crédito, e que vai desde o pequeno, tudo bem, e a política do Ministério do Turismo é para atender, a sua maior parte, os micro, pequenos e médios. 80% desse recurso nós vamos direcionar para os micro, pequenos e médios. Isso aí apenas para obedecer uma proporcionalidade de que os micro, pequenos e médios correspondem a 80% da prestação de turismo, prestação turística no Brasil, de serviço turístico no Brasil. Então, obedecendo essa proporcionalidade. Mas os grandes também serão atendidos, sim. Está para trás. Ministro Marcelo Álvaro Antônio, só para aqui confirmar, o presidente da ABAV, o Alexandre Brandão. O Zé Maurício continua na ABAV, mas o Alexandre Brandão, ele agora faz uma pergunta aqui. Ele diz que os associados não estão conseguindo ter o acesso ao crédito da medida provisória 963. E pergunta, algo está sendo feito para flexibilizar as garantias, como faturamentos que quase zeraram? Quais as salvaguardas que podem ser revistas? Alexandre, um prazer falar com você também, e com todos os ouvintes aqui da Rádio do Jornal Tempo. Alexandre, olha só, desses 5 bilhões, nossa intenção inicial era retirar 1 bilhão para utilizá-lo no Fungetur como um fundo garantidor, o FGI, que a gente chama de FGI, Fundo Garantidor de Investimentos. Só que por força de legislação,
o Ministério do Turismo ele não poderia fazer essa ação, ou seja, utilizar esse crédito extraordinário, ou parte dele, para ser utilizado como fundo garantidor. Então, nós recorremos ao BNDES, e o BNDES tem um fundo garantidor, né, o FGI do BNDES, aproximadamente 20 bilhões de reais. Para quê? Para que esse fundo garantidor ele possa ter um compartilhamento de risco com todos os créditos contraídos no Fungetur, de quem está cadastrado no Cadastro. Isso aí, com o objetivo exatamente de flexibilização de garantias. Então, esse modelo foi o que nós encontramos aqui no Ministério do Turismo, em parceria com o BNDES, para que haja esse fundo garantidor de 20%, flexibilizando a garantia lá na ponta para vocês. Eu sei e tenho plena consciência que o crédito ainda não está lá na ponta, mas estará em breve. É o que eu disse aqui, eu aposto que num prazo máximo de uma semana, entre uma semana e 10 dias, o crédito já vai estar escoado, disponível em todas as agências credenciadas ao Fungetur e também ao BNDES do Brasil. Paulo Campos, o editor de turismo, agora, sua pergunta, por favor. Marcelo, boa tarde. O WTCC, que é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, fez um levantamento mostrando quais são os países que tomaram medidas mais eficientes para socorrer o setor de viagens. Alemanha, Portugal, Reino Unido, Singapura estão no topo. Na América do Sul, WTCC apontou Brasil, Chile e Colômbia. Me chamou muita atenção, as medidas são muito semelhantes às que o Brasil está tomando. Me chamou muita atenção a França, que criou no início da pandemia um comitê com integrantes da iniciativa privada e do poder público para monitorar dia a dia o que estava acontecendo com o setor. E nesse comitê tinha também um integrante do Ministério das Finanças. O senhor acha que isso é possível também no Brasil? Olha, Paulo, na verdade isso já tem sido feito, não no formato de comitê, mas nós temos aqui feito várias videoconferências com todas as grandes associações que envolvem turismo nacional. Eu dou exemplo aqui da ABIH, da própria BAV, as aéreas, que a ABAR é a representante das aéreas. Então, a gente está em constante contato com essas grandes associações do Brasil para que a gente consiga construir o melhor modelo, não só nessa primeira etapa de sobrevivência, mas também para retomada. Você disse aí a WTTC e também o T20. Aí o T20 é o que eu estou dizendo aqui agora. São dois organismos mundiais dos mais importantes do turismo. O Brasil teve as ações muito elogiadas, inclusive aquela da medida provisória 948, que envolve ou regulamenta essa relação entre as empresas e os consumidores, garantindo 100% o direito dos consumidores, bem como dando um fôlego para as empresas e evitando judicializações de massa. Então, a gente teve a felicidade de sermos, graças a Deus, elogiados pela WTTC e também pelo T20, que é o Ministério de Turismo do grupo dos 20 países mais ricos do mundo. Portanto, a gente conclui essa primeira etapa de salvamento, vamos dizer assim, de socorro ao setor, com muito louvor e com muito êxito. Tanto que na América Latina, o nosso Brasil aparece aí nas primeiras posições. Isso. Ministro, passando essa primeira fase agora, que é da sobrevivência, como o senhor disse agora, o setor já acredita que entre agosto e setembro, já vai ter uma certa retomada, a princípio, com os roteiros mais locais, um raio de 500 quilômetros da casa aí do consumidor, né? Ele pode fazer esses roteiros por meios rodoviários até. O Ministério do Turismo tendo isso na mira, vai ajudar a fomentar esse turismo regional, que pode ser o primeiro a receber demanda nessa retomada? Sem dúvida nenhuma, Alon, a mola mestra do nosso plano de retomada vai ser uma grande campanha de promoção nacional, incentivando aos brasileiros viajarem domesticamente, ou seja, pelo Brasil. É importante dizer que o Brasil ocupou por muito tempo o lugar de número 1 do mundo
em recursos naturais. É o lugar de número 8º do mundo em recursos culturais. Portanto, nós brasileiros, muitas vezes não temos a ideia ou a verdadeira noção das maravilhas que nós temos aqui no Brasil. Então, quando eu disse aqui que é uma mola mestra, porque nós vamos basear nessa promoção nacional para que a gente consiga apresentar o Brasil de uma forma mais clara para os viajantes e mostrando ainda num campo aí já numa vertente até de compromisso do brasileiro com o nosso país, mostrando que cada brasileiro que viajar pelo Brasil, que sejam viagens intermunicipais ou interestaduais, está ajudando a gerar empregos aqui no nosso país. Então, essa fundamental, é de fundamental importância essa ação de promoção nacional do turismo regional, seja intermunicipal. Quantos turistas, talvez, que estão em Belo Horizonte, moradores de Belo Horizonte que não conhecem Ouro Preto, que não conhecem Diamantina, que não conhecem a região lá de Furnas. Então, é isso que a gente quer mostrar, que muito próximo a gente tem grandes destinos. E também já temos pesquisas mostrando que o turismo mais procurado após aí na retomada, após o fim da pandemia, certamente vai ser o turismo rural, o turismo de natureza, o ecoturismo, e em Minas Gerais, por exemplo, tem um celeiro de destinos dos mais belos do Brasil. Então, isso aí vai ser realmente muito importante nessa retomada. Paulo Campos. Ministro, eu queria aproveitar esse seu gancho do turismo de natureza e dizer que os governos passados sempre erraram muito em divulgar o Brasil lá fora. Sempre divulgaram o dueto sol e praia. E o europeu, quando ele tem que ir para a praia, ele vai para o Caribe, que é muito mais barato. Os Estados Unidos, idem. Aqui no Brasil você tem Amazônia, Jalapão, Pantanal e Bonito, Quatro Chapadas, Carrancas, Brotas, Pampas. Você tem muita natureza. Não está na hora de mudar um pouco essa política de governo e começar a contemplar natureza e ecoturismo, principalmente agora que o coronavírus vai levantar a bola desse setor? Exatamente, Paulo. Isso aí é importante. Eu acho que foi fundamental você levantar essa questão. O que precisa, o que o Ministério do Turismo precisa, ou a gestão do turismo precisa no Brasil, é ter ações de inteligência. Eu acho que quando você pega o globo mundial, os países mundiais, cada país tem um perfil de um destino. Por exemplo, os chineses, eles buscam muito a questão dos recursos naturais mesmo, ecoturismo, fotografar pássaros. Então, na China, nós temos que ter uma política de promoção voltada para o público chinês. Quando você vai para a Rússia, o russo gosta muito de sol e praia. Então, eu acho que isso aí não tem vamos dizer assim, uma fórmula única para divulgação internacional. Nós temos que ter inteligência de identificar qual que é o público-alvo para qual destino. E é isso que será feito e o que será permitido agora, Paulo, se me permite, pegar o gancho aqui, com a transformação da Embratur de autarquia social para uma agência de promoção internacional. Esse movimento também foi importantíssimo, ou será importantíssimo para a retomada. O que acontece hoje, Paulo? Nós temos um déficit na balança comercial do turismo de 13 bilhões de reais, aliás, 13 bilhões de dólares todos os anos. Eu explico. Os brasileiros, eles deixam 19 bilhões de dólares todos os anos no exterior. E os estrangeiros deixam apenas 6 bilhões de dólares todos os anos aqui no Brasil. Então, nós temos um déficit aí de 13 bilhões de dólares. E a retomada agora, pós-pandemia, vai nos permitir uma oportunidade importante de equilibrar essa balança comercial que hoje é desfavorável. Como? Com essa promoção que nós já dissemos que uma grande promoção nacional, para que os brasileiros possam conhecer os destinos nacionais. Hoje nós temos aproximadamente 60 milhões de brasileiros que fazem o turismo interno, nós queremos passar para 100 milhões. Em contrapartida, a Embratur forte, a Embratur tem uma condição mais robusta de fazer promoção internacional, nós conseguimos atrair mais turistas internacionais para o Brasil. Com isso, nós vamos conseguir certamente aproximar aí desse equilíbrio da balança comercial do turismo,
E finalizando a minha resposta, cada destino, ou seja, cada país que a gente for fazer uma promoção internacional, a gente tem que entender qual que é o público e qual que é o destino que pode ser oferecido em forma de promoção nesse país. O ministro, só complementando, com a criação dessa nova Embratur, o governo pretende reabrir os 3 escritórios que existiam no exterior, que foram fechados em 2018, se não me engano? Olha só, Paulo, o governo ele tem uma política muito austera nessa nova gestão. Esses escritórios me parece que tinham um custo elevadíssimo mensal e que não produziam um resultado tão interessante assim. Então, eu acredito que esses escritórios podem até ser discutidos pelo presidente da Embratur, que é o presidente Gilson Machado. Eu acredito que existe, sim, alguma coisa a ser discutida nesse sentido, mas que isso aí deverá ser abrigado nas embaixadas brasileiras no exterior. Utilizar as embaixadas brasileiras para contenção de custo. E aí, sim, talvez tenha um corpo técnico da Embratur para que haja essa promoção e essa divulgação do Brasil no exterior. Ô, ministro, tem várias pessoas aqui participando no facebook.com/Portal Tempo, várias perguntas, dentre elas, uma de Cachoeira da Gratidão, Nova Chavantina, da Boa Tarde, diz que eles estão fechados por falta de orientação de como ficar abertos com segurança para que eles não sejam interditados. E que eles precisam saber qual o número aceitável de visitantes, se é possível receber. E também tem uma outra pergunta aqui do Vitor Pontes, querendo saber qual é a sua ideia para o etnoturismo. Olha só, pessoal de Nova Chavantina, questão de número de visitantes. O STF ele teve uma decisão que impediu que impediu o governo federal a delimitar ou dar as regras de qual será esse número de frequentadores nas cidades ou nos estados. O STF consolidou o entendimento que quem decide são os prefeitos. Então, cada cidade ela tem uma realidade diferente. Cada cidade vai poder dizer quantos visitantes poderão entrar nas cidades. E aí, o Ministério do Turismo, a única coisa que pode ser feita é uma orientação no sentido do selo de biossegurança que já está sendo construído. Esse selo de biossegurança, na verdade, já está em fase final. O selo de biossegurança, ele credencia alguns segmentos do turismo, que são pelo menos 16 segmentos, como rede hoteleira, agências de viagens, vários outros segmentos, bares e restaurantes. Então, esse selo vai certificar aqueles estabelecimentos que obedecerem, né, esse protocolo de biossegurança construído entre o Ministério do Turismo e a Anvisa, para que possa ser credenciado, observando todos os critérios de limpeza, higiene e prevenção ao coronavírus. Então, esse selo ele vai dar mais segurança e mais confiança na retomada, obviamente, quando for o momento oportuno para os turistas frequentarem os ambientes, obviamente, de um pacote turístico proporciona, como hotéis, restaurantes e outros mais. Portanto, aí para finalizar a resposta, a gente está fora da nossa alçada dizer quantos visitantes cada cidade pode ter. Então, está respondido aí. Bom, essa foi a pergunta também do Marcelo Oliveira, hoteleiro e diretor da Gestur Hotel, sobre esse selo turismo protegido do Ministério, ministro. O Carlos Aredes quer fazer uma pergunta. Pois ministro, até sobre esse assunto mesmo, a gente ontem conversou aqui com os representantes do setor e eles disseram que estão sendo preparados esse protocolo, que vai envolver todos os entes mesmo, né? A hotelaria, o setor aéreo, até as cidades turísticas. E qual que é a base desse protocolo? Vocês vão
sugerir formas de servir alimentação em hotel, número de pessoas por unidade, ou dentro da hotelaria, dentro das aeronaves. Como é que está sendo elaborado esse protocolo aí que, quando tiver a retomada, obviamente, depois desse primeiro momento de isolamento, onde muitas prefeituras estão adotando isolamentos mais ríspidos, né? Como é que vai ser isso na retomada, ministro? E o treinamento para o pessoal também, não é? Isso. Esse protocolo, obviamente, quando eu disse 16 segmentos aqui, cada segmento ele tem o seu protocolo. A rede hoteleira tem o seu, os bares e restaurantes têm o seu. Isso aí vai passar basicamente pelas noções básicas de higiene e limpeza, como, por exemplo, álcool gel, utilização de máscaras, espaçamento de mesas, por exemplo, em bares e restaurantes. Então, existe aí uma infinidade de... cada segmento tem o seu protocolo, né? Hotéis também, o distanciamento correto do recepcionista, utilização de máscara, álcool gel nos elevadores, externamento do elevador, na parte interna do elevador. Então, existe um protocolo correto para cada um dos segmentos. Bom, ministro, tem mais uma pergunta aqui também, que foi enviada, do Van Cilius, o Martin Van Cilius. Ele é executivo e consultor estratégico em hotelaria. Aí ele pergunta, diante desse quadro de crise econômica, dólar elevadíssimo, possível bloqueio de voos, quais as estratégias de divulgação, promoção, campanhas de marketing para o fomento do turismo interno no Brasil? Exatamente. Ele falou aí de uma importante variável que é o dólar alto. Isso aí contribui muito para que a gente consiga, né, no campo do turismo, que a gente consiga esse trabalho de convencimento da viagem doméstica pelos turistas brasileiros, né? Como eu disse, isso passa por promoções mesmo, promoções de marketing, aqui feita pelo Ministério do Turismo, em conjunto com o Fornatur, que é o fórum, né, de secretários estaduais de turismo. Então, um trabalho em conjunto. As divulgações, elas precisam de ter vamos dizer assim, uma coordenação, precisa ser coordenada juntamente com os órgãos estaduais de turismo e também com o trade turístico. É isso que a gente está construindo. É para que a gente possa ter uma linguagem única que vá realmente proporcionar o aumento de números de turistas brasileiros viajando pelo Brasil. Tá bom, as perguntas do Martin Van Sluis. Ô Paulo Campos, tem mais perguntas? Ministro, eu vou voltar um pouquinho ao passado para fazer minha pergunta. Nos anos 80 existiu o fiscal do Sarney. Como a inflação estava galopante, todo dia tinha remarcação de preço no supermercado, o ex-presidente Sarney conclamou a população para virar fiscal. A gente sabe que no Brasil tudo funciona com fiscalização. Recentemente, Portugal lançou um selo de segurança, foi o primeiro país a lançar, e diz que vai ser muito rigoroso a fiscalização desse selo. Eu queria saber do senhor, que está fazendo lançamento de um selo de biossegurança, como que vai ser essa fiscalização? Nós vamos recorrer ao fiscal do Sarney ou a gente vai ter que criar algum protocolo nesse sentido, alguma fiscalização rigorosa nesse sentido? Sem dúvida nenhuma, Paulo, o poder público, nós não temos a condição de fazer essa fiscalização efetiva ou eficiente em todos os segmentos de turismo do Brasil. Nós temos pelo menos 53 segmentos que envolvem essa dimensão econômica do turismo. O que a gente vai contar exatamente com a população, para que a população possa cobrar e fiscalizar essas regras de higiene e limpeza em prevenção ao coronavírus. E aí, criando aqui, obviamente, um disque de denúncia para que essas pessoas possam ter um canal aqui para que o Ministério do Turismo tome conhecimento que aquele determinado estabelecimento não está obedecendo às regras de limpeza e higiene em prevenção ao coronavírus. Ministro, hoje pela manhã,
O novo secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, ao participar aqui do Super N com o âncora Rodrigo Freitas, ele afirmou que o Estado precisa conjugar as duas áreas, cultura e turismo, e que 70% do nosso turismo em Minas é cultural. E aí ele pergunta, o que o Ministério do Turismo pode fazer por Minas Gerais para que isso ocorra, essa conjugação, já que o ministro é mineiro? Olha, sem dúvida nenhuma, esse trabalho em parceria vai ser fundamental para Minas Gerais, entre o Ministério e a Secretaria Estadual de Cultura e Turismo. O Ministério do Turismo tem uma infinidade de ações que casam plenamente com as características turísticas de Minas Gerais, né? Agora, um fator que é principal, que eu acho que vai ser muito importante nessa retomada, é o nosso projeto do turismo rodoviário. Minas Gerais é a maior malha rodoviária do Brasil. O turismo rodoviário até hoje ele foi sempre feito de forma ou muito precária ou muitas vezes até clandestina. A gente quer fazer uma reorganização do turismo rodoviário em todo o Brasil. Para isso, nós vamos utilizar a base do nosso programa Inverte Turismo, que já foram 30 rotas pré-selecionadas em todo o Brasil, em todos os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, e a nossa intenção será colocar um terminal rodoviário que seja assemelhado ao aeroporto, do ponto de vista de conforto, ar-condicionado, lojas com ônibus ultramodernos, com serviço de bordo, segurança. Então, esse é um passo importantíssimo que o Ministério do Turismo quer tomar ainda esse ano, a profissionalização ou a organização do turismo rodoviário no Brasil. Isso vai muito ao encontro da necessidade de Minas Gerais. Também as cidades históricas, parece que já tem no âmbito da Secretaria Estadual uma intenção de cabeamento subterrâneo das cidades históricas de Minas Gerais, trazendo uma nova beleza para esse cenário histórico que abriga, que Minas Gerais abriga. Tem uma série de ações, nós temos os queijos artesanais. O Ministério do Turismo ele tem condição, por exemplo, de fazer as promoções das belezas ou dos produtos que envolvem o turismo de Minas Gerais. As promoções que eu digo, tanto em feiras nacionais quanto em feiras internacionais. Então, o nosso amigo Leônidas hoje ocupa a secretaria, nós temos uma infinidade de projetos que casam com Minas Gerais, potencializando assim o turismo e a cultura do nosso estado. Ô ministro, até falar nesse assunto, hoje pela manhã, a secretária de Cultura, Regina Duarte, saiu, vai para uma outra função para assumir a Cinemateca. Eu queria que o senhor comentasse essa saída, fizesse um balanço aí da Secretaria de Cultura e o que o senhor espera dessa secretaria daqui para frente. Primeiro, agradecer o tempo que a Regina teve aqui juntamente conosco, no âmbito da Secretaria Especial de Cultura, uma pessoa extremamente comprometida com a cultura, com as melhores das intenções. A Regina, ela realmente vinha desempenhando um papel muito importante, por apenas 60 dias, dos quais ainda teve impacto da pandemia, mas ela já vinha aí com uma sequência de projetos a serem anunciados. A Regina hoje, ela precisou também de manter uma certa distância, ela faz parte do grupo de risco em função da idade, e me parece que ela está sentindo muita falta da família, dos netos, e ela deseja permanecer no governo. Me parece que lá na Cinemateca de São Paulo. Isso aí é muito importante, que ela não quer sair do governo, não deve sair do governo, mas vai dar sua contribuição em São Paulo, perto da família, que esse é o desejo dela. O ministro, agora, o Guilherme Sansum... Aliás, finalizando aqui, o que a gente espera da cultura é que quem chegue para assumir essa função de secretário ou secretária possa realmente fazer aquilo que todos nós queremos, que haja uma descentralização das verbas da cultura, como, por exemplo, da Lei Rouanet, para que não sejam grandes volumes de dinheiro destinados a pequenos grupos, principalmente ideológicos, mas que essa verba ela possa ser democratizada, possa chegar aos 4 cantos do Brasil, alcançando ali
os nossos artistas regionais, dando oportunidade para aquelas pessoas que realmente precisam de oportunidade para mostrar o seu talento no Brasil. Então, isso aí é vamos dizer assim, é uma ação fundamental do meu ponto de vista no Brasil. Nós temos que fazer o recurso chegar aos nossos pequenos artistas dos 4 cantos do Brasil. E outras novidades mais no ponto de vista de trazer para a cultura uma gestão mais austera, mais moderna, e que vai atender a classe artística como um todo. Ministro, a medida provisória 936, ela pode ser prorrogada? É a pergunta do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais, o Guilherme Sanson. Guilherme, olha só, eu disse aqui que lá atrás a minha sugestão para o Ministério da Economia era setorizar a ajuda. Tanto que nós criamos aqui no âmbito do Ministério uma medida provisória setorizando a ajuda. A economia, naquele momento, entendeu que a ajuda ela precisava de ser de uma forma generalizada a todos os segmentos econômicos do Brasil. Mas agora, ao finalizar os 3 meses previstos pela 936, eu já iniciei uma conversa com o Ministério da Economia, que agora sim nós vamos precisar de ter uma reavaliação para, a partir desses 3 meses, de quais os setores precisam de uma atenção maior. Agora sim a gente vai precisar de setorizar. Vou dar um exemplo. Eu acredito que quando for liberado, passar essa pandemia, os bares e restaurantes vão ter já o seu movimento, o seu fluxo de caixa de forma mais célere. Outros segmentos, como por exemplo a rede hoteleira, vai ser mais lento. Então a gente vai precisar de realmente setorizar para tentar estender essa ajuda da melhor forma possível. Obviamente, a palavra final é da economia. Mas, Guilherme, não tenho dúvida de uma coisa. Estou aqui trabalhando incansavelmente para que toda essa ajuda, essa sobrevivência do setor, ela possa se dar da melhor forma possível. A nossa intenção é sair disso o mais inteiro possível, sem permitir o desmonte do setor, para que a nossa retomada ela se dê de uma forma mais eficiente. Ministro Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, quero agradecer a sua participação aqui na live do Tempo e pedir a sua mensagem final. Olha, primeiro agradecer a você, Helenice, ao Carlão, ao Paulo, a todas as pessoas que interagiram conosco aqui nessa live. Espero que o turismo, que foi brutalmente impactado, ele possa, nessa retomada, se dar da melhor forma possível. E essa é a nossa luta, essa é a nossa missão. Tenho certeza que o Brasil é um país forte, nós estamos otimistas. O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, também muito otimista que nós vamos vencer isso e vamos retomar o crescimento do Brasil e retomar, sobretudo, a geração de emprego e renda para a nossa população. Muito obrigado e que Deus abençoe a nossa Minas Gerais e o nosso Brasil. Obrigada, ministro. Bom, quero agradecer a participação do Paulo Campos, o editor de turismo. Obrigada, Paulo. Obrigado, Helenice. Obrigado aos nossos ouvintes e internautas que ficaram até agora. Muito obrigado, Carlos. Obrigada, Carlos Aredes, o editor de economia. Obrigada, Carlos. Helenice, eu que agradeço. Obrigado, Paulo. Aí, uma grande satisfação participar de mais essa jornada com você. E aos ouvintes e internautas, até amanhã. Bom, amanhã tem live do Tempo. Continuamos falando sobre o turismo em época de pandemia. Vamos receber o presidente da BIH Nacional, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Manoel Linhares. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã. Eu te espero, hein? Tchau. Audio Jungle.